Eu tenho 34 anos hoje. Então, há 6 anos atrás, 7, eu estava voltando a morar em São Paulo. E aí, falando um pouquinho mais do meio, endividada em 2017 também, com uma filha pequena. E eu só sabia fazer sobrancelha. Então, só sabia, era a única coisa que eu sabia fazer. E eu não queria voltar para casa dos meus pais, porque era um ambiente muito hostil, eu não queria aquela vida nem para mim e muito menos na criação da minha filha. Então, eu abracei isso com todas as forças. Só que eu havia aprendido sobrancelha há 1 ano apenas. Então, falando sobre a aprendizagem, as pessoas... Eu não sou formada em estética e nem nada. Eu trabalhava em restaurante a vida toda, então já trabalhei no caixa, na recepção, na balança, que foi, inclusive, a minha maior experiência com o público. E aí depois, quando eu me mudei para São José do Rio Preto, que é interior aqui em São Paulo, que eu havia me casado, eu trabalhava numa clínica de estética. E lá tinha uma profissional que fazia sobrancelha. E ela simplesmente pediu demissão e largou a clínica, né? E os clientes que precisavam de retoque, não tinha quem fizesse, começaram a pedir o dinheiro de volta. E eu falei, quer saber? Enquanto todo mundo estava focado no problema ali, ai meu Deus, como vamos devolver? Eles já tinham se contentado com o problema e já pensando em como devolver o dinheiro. E eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse curso de sobrancelha, porque para mim sobrancelha era a falência da mulher. Assim, olha só como a gente, né, cresce e tudo. Estética era quando a mulher já não... Mas olha que bobeira. E eu falei, eu vou fazer esse curso, aprendo, volto, aplico nas clientes o retoque e a gente tira esse serviço da clínica completamente. Era a micropigmentação, né, que precisa do retoque. Isso, para não ter nenhum outro problema, a gente tira o serviço da clínica e eu fico lá. Eu fechava pacote, fechava o caixa e tudo isso. Quando eu fiz o curso e voltei, eu me apaixonei. Eu descobri ali que eu gosto muito de coisas manuais, de mão, de desenho, de alguma coisa, assim. E também me identifiquei com o prazer que é cuidar de alguém. Então, quando eu voltei para fazer os retoques do curso que eu fiz, elas começaram a trazer amigas para ser atendidas por mim também. E isso começou a crescer. Eu comecei a passar todos os dias atendendo clientes assim que vinham de vários lugares para ser atendida comigo, isso no interior. Depois de 1 ano, eu voltei a morar em São Paulo. Foi aí que foi 2017, que eu me separei e voltei endividada, porque eu tinha dívidas contraídas antes do casamento. Então, sempre fui uma pessoa que eu não tinha esse pensamento, vou juntar, ou não vou gastar o cartão de crédito, ou não vou fazer dívidas. Então, eu sempre fiz e ficou isso para a vida. Eu falei, um dia eu vou resolver. E quando eu voltei, eu estava nessa situação e eu não tive ajuda nenhuma, nem financeira e nem psicológica. E eu falei, eu comigo mesma. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu não tinha mais ninguém para decidir por mim, porque até então todas as minhas decisões foram influenciadas por alguém. Então, sempre fui, meu pai muito machista, então todas as minhas decisões ou coisas que eu queria fazer eram decididas por ele. E depois, quando eu me casei com o meu primeiro marido, também eu estava repetindo um ciclo familiar. Então, também tinha nele algo que influenciava nas minhas decisões. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, eu não tinha ninguém que pudesse interferir nas minhas decisões. E foi aí que veio a autorresponsabilidade, que é uma consciência. De que só eu decidiria por mim e só eu poderia fazer acontecer naquele momento. Então, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas ficam esperando alguém trazer uma fórmula ou trazer uma oportunidade muito clara, né? Ou uma solução, e mais que isso, culpa a situação e as pessoas pelo que vive. Quando você fica sozinho e acontece um momento de muita fragilidade que marca a nossa vida, isso tudo você se desarma. Você é obrigado. Porque dali você não perde mais. Você já está totalmente exposto, nu. Então, o que você tem que fazer é pensar que as suas decisões a partir de agora, já que são 100% suas, é que vão moldar o seu futuro próximo e longo. Então, eu falei, bom, eu tenho a minha filha e eu quero crescer. Eu sei fazer sobrancelha e é a única ferramenta que eu tenho neste momento.
Comecei a atendia na casa das clientes. Enquanto isso, eu estava morando na casa dos meus pais, que eu não queria, isso me fazia mal. Eu queria sair de lá o mais rápido possível. Então, eu atendia o dia inteiro. Ia na casa das clientes, atendia no sofá. Nossa, coisas assim que as pessoas falam, eu não vou me sujeitar a fazer isso. E aí, depois de 3 meses, eu consegui alugar um apartamento, tinha 40 metros, um sofá todo comido por um cachorro, aí tinha um colchão, uma mesa, e eu estava feliz da vida. Assim, foi um dos marcos da minha vida de felicidade, porque foi meu primeiro sentimento, foi meu primeiro estado de consciência de liberdade da vida, onde eu podia ter a minha casinha, independente do tamanho, aí eu aluguei a minha salinha de 30 metros, que é onde eu atendia. Então, eu falei, não importa como ou qual nível financeiro ou de sucesso que a gente esteja. Uma vez que a gente está bem, todo o ambiente fica feliz. E aquele é o momento mais feliz para a gente. Independente do que a gente acha que falta para realizar uma grande coisa. Então, isso para mim trouxe a consciência da felicidade em poucas doses. E aí eu desenvolvi uma técnica que entrou a coisa de querer ser fora do padrão. Para mim foi uma superação conseguir viver sem depender do meu pai ou de um marido, porque eu cresci ouvindo que a mulher ela é dependente de um homem. Então para mim já foi a minha primeira vitória, minha primeira quebra de padrão familiar. E para mim mesmo. Depois algo me incomodava nas clientes que eu atendia, que era a maioria delas chegava com foto de outra pessoa e mostrando, eu quero isso daqui. E isso começou a me incomodar. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer igual. Primeiro que já gera uma frustração no profissional e no cliente, porque ela vai ver que não vai ficar igual. E pode parecer bobeira, mas isso, ela acaba se apegando a essa expectativa. E mesmo que seja igual, às vezes não se adequa ao rosto dela, acaba não ficando um resultado exato. E foi daí que a micropigmentação ela ficou muito marginalizada também, porque os profissionais faziam aquele carimbo, literalmente. Então, era uma coisa extremamente padronizada. Então, a sobrancelha tem medida, 3 centímetros de base, 2 centímetros de cauda. Era uma marcação extremamente padrão. Só que as medidas não serviam para todos os rostos. Então, eu seguia a medida, porque eu aprendi assim. Só que eu não conseguia terminar, porque nenhuma ficava igual à outra. E a gente se prende nisso, e é por isso que fica estranho. E artificial. E eu falei, não é isso que eu quero. Porque eu não faria em mim. Então, eu comecei a desenvolver uma técnica para a gente analisar cada óssea da cliente. Então, todo mundo tem uma cada óssea diferente. E aí, eu comecei a criar um padrão. Então, eu fazia o desenho já à mão livre, eu não usava mais régua. Só que eu precisava desenvolver um padrão de medidas para ensinar as minhas alunas. Por que eu cheguei naquilo ali? Como eu ensinava algo que era tão intangível e do meu olhar? Então, eu comecei a entender que a arcada óssea, ela diz o formato e a harmonia do rosto dela. Então, a parte de cima do osso é a cauda. O côncavo com o seu dedo, ele é exatamente onde ela tem que começar. O canto dela nunca pode passar da base, senão o olhar é entristecido. E várias coisas começaram a ficar personalizado. Logo mais natural. Depois, você prezou muito pela naturalidade, muito, né? Muito pela verdade. Então, eu sou uma pessoa que tem que ser tudo muito de verdade para eu acreditar. Eu tenho que realmente acreditar. Sim. E isso foi muito lindo, porque eu comecei a ver com esse movimento de beleza fora do padrão. E falar muito sobre isso na rede social. Que, sabe, sobre as mulheres se reconhecerem como elas são bonitas. Que o meu trabalho era com que ela se visse no espelho só realçada e ela se achasse maravilhosa. Mas porque é ela ali. Então, essa mudança de mindset é muito poderosa para a mulher, para a autoestima. Se reconhecer. Para realçar a naturalidade. E não transformar. Mudar. Com certeza. Isso, em 2017, ainda era uma coisa que era pouco falada. Sim. E a naturalidade do procedimento. Porque antes, a micropigmentação ela era uma tatuagem. Porque a tinta ela era implantada na segunda camada, que é a derme. E com isso, era uma tatuagem que ela ia degradando a cor com o tempo e ficava roxa, verde, azul. E isso é muito difícil de remover. Você criou um novo método, né? Que era mais temporário. Sim, já existia esse nanoblading no mundo, a microblading. Só que eu fiz uma mais fininha ainda.
Porque se durasse mais de um ano e meio, já chega a ser uma tatuagem. Então, eu fiz uma coisa mais fininha ainda, mais superficial, que dura 6 meses em média, mas ela é fiel ao que a gente fez. Então, é um tracinho que se mantém um fio até ela sair, não mancha, não expande, não tem alteração de cor. E o formato, né, todo desconectado, não faz aquela coisa chapada e carimbada. As tendências mudam, o gosto muda. E então você foi criando novos métodos, suas próprias ferramentas, e foi através disso que você, então, pegou algo que já existia, que é o design de sobrancelha, um produto, um serviço que já existia, e você transformou e assim criou uma inovação.